aqui a equipe de tutores, monitores, e a gente vai estar dando essa aula assíncrona sobre a classificação da terapia física e do instrumental fisioterapêutico. Instrumental. Podemos classificar os instrumentos utilizados na prática clínica em 3 diferentes classes: diagnóstico, terapêutico e assistivo. Essa classificação ela não vai se restringir a ser somente um desses. A gente pode estar colocando uma classificação secundária. Por exemplo, a pessoa nessa imagem ela está fazendo um exercício na esteira, que a gente pode atribuir a uma intervenção fisioterapêutica, e ao mesmo tempo ela também está fazendo um diagnóstico da função cardíaca. Então, a gente várias classificações dependendo do contexto. Sobre os conceitos de cada classificação. Em relação ao diagnóstico, os instrumentos diagnósticos são aqueles cuja função é de avaliar alguma característica corporal, ou seja, é um instrumento de investigação. Terapêutico, profilático e interventivo. Os instrumentos terapêuticos são aqueles cuja função é intervir, ou seja, gerar algum desfecho, seja ele analgésico ou preventivo. A classificação terapêutica ela é intervencionista, então ela vai intervir em alguma função. E ela pode ser tanto intervir numa função de tá ocorrendo alguma coisa, quanto profilático, de prevenção, antes de estar ocorrendo alguma patologia ou algo. Apenas os instrumentos terapêuticos e profiláticos e interventivos têm classes terapêuticas. Um instrumento pode ter mais de uma classe terapêutica. As classes terapêuticas são aquelas referentes aos agentes físicos que a gente vem estudando ao longo do semestre no Instagram, e ao qual falaremos hoje também por meio do exemplo de instrumentos. Então, a gente pode ter classificações como fototerapia, hidroterapia, vai utilizar as propriedades biomecânicas da água, massoterapia, que é um recurso manual, eletroterapia, que é o uso da corrente elétrica, entre outros. A gente vai ter, então, a associação de um agente físico com a terapia, utilizando o agente físico para a terapia. Os instrumentos assistivos são os instrumentos que vão auxiliar uma função ou uma atividade diária. E estaremos mostrando também exemplos deles, mas eles vão estar auxiliando, por exemplo, um andador auxilia a marcha. A gente passou uma atividade para vocês sobre os instrumentos, para vocês preencherem essa tabelinha. E a gente vai estar falando um pouco sobre cada instrumento, sobre a função, sobre a classificação, se é diagnóstico, se é interventivo, se é assistivo, para vocês se prepararem para a AP3, que vai ser sobre essa classificação instrumental.
na prova, na P3 de vocês, vocês vão ter que classificar alguns instrumentos. A gente vai mostrar alguns instrumentos que estão lá no nosso laboratório e vocês vão classificar, dependendo do que cair na prova de vocês. Mas vocês vão classificar se ele é terapêutico, se é interventivo, assistivo, diagnóstico. Se ele for interventivo, vocês vão falar qual é a classe terapêutica. E se ele for diagnóstico ou assistivo, vocês vão estar falando da função. Isso tudo a gente vai falar agora nessa aula. Então, começamos com o infravermelho. É bom vocês se atentarem tanto à imagem quanto ao nome também do instrumento. O infravermelho, ele é classificado como terapêutico e a classificação terapêutica dele é a termoterapia. Temos também o turbilhão, que é esse. O turbilhão, ele é um tanque que se coloca água e ele é classificado como terapêutico e sua classificação é a hidrotermoterapia. A seguir, temos o martelo de reflexo, que ele é classificado como diagnóstico e a função dele é avaliar o reflexo, por exemplo, o reflexo patelar. O estetoscópio, ele é um instrumento diagnóstico e ele tem a função de auscultar os sons corporais. Temos o estesiômetro, que ele também é diagnóstico, e avalia a sensibilidade cutânea. Temos, nesse caso, o micro-ondas, que ele é classificado como diatermia e ele é interventivo. Agora temos o CPM, que é o aparelho de movimento passivo contínuo. E ele é um instrumento interventivo com a classificação de mecanoterapia. Esse é o ondas curtas, ele também é interventivo e ele é classificado como diatermia. A diatermia, ela é a passagem de calor profundo. Então, a gente tem a termoterapia, mas também tem a diatermia, essa troca de calor profundo. Agora, a gente tem o dinamômetro lombar, ele é classificado como diagnóstico e ele vai avaliar a força da musculatura da cadeia posterior. Agora a gente tem o esfigmomanômetro. É um nome difícil de falar. Prestem bem atenção na escrita dele, na prova, ou na classificação. E ele é diagnóstico e ele vai aferir a pressão arterial. Aqui a gente vai ter o TENS. O TENS, esse é um nome, é uma abreviação do nome dele em inglês, então vocês podem estar se apegando só à sigla TENS. Ele é um instrumento interventivo de eletroterapia. Esse é o goniômetro, ele é um instrumento diagnóstico e ele avalia angulação, como a de ADM, que é a amplitude de movimento. Esse é o ultrassom, ele é interventivo e ele é sonorterapia. Ele utiliza as ondas sonoras para o efeito terapêutico. Esse é o laser LED, ele é um aparelho interventivo e ele tem a classificação de fototerapia. Essa é a conhecida comumente como bola suíça, é um aparelho interventivo
e tem a classificação de mecanoterapia. Esses são os halteres, eles são interventivos e também tem a classificação de mecanoterapia. Essas são as faixas elásticas, é conhecida também como TheraBand, que é a marca dela, e ela também é um instrumento interventivo da mecanoterapia. Temos a fita métrica, que é um instrumento diagnóstico, e ele faz a avaliação, a medição dos segmentos corporais. E esse é o andador. Ele é um instrumento assistivo e ele vai assistir, auxiliar a marcha. Bom, por hoje é só. Essas são as classificações. Fiquem atentos ao nome do instrumento, a classificação terapêutica, se ele é termoterapia, hidroterapia, fototerapia, a classe dele, se ele é terapêutico, interventivo, diagnóstico ou assistivo. E se ele for assistivo ou diagnóstico, qual é a função dele? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem ajuda em alguma coisa, a nossa equipe de tutores e monitores está aqui para ajudar vocês. Espero que essa aula tenha ajudado e vá ajudar durante a prova. E é isso. Boa noite, bons estudos.